6 personagens à procura de um autor. Luigi Pirandello. Lista de personagens. As personagens da comédia por fazer. O pai, a mãe, a enteada, o filho, o rapazinho, a menina. Essas duas últimas personagens não falam, o rapazinho e a menina. Madame Passe, depois evocada. Os atores da companhia. O diretor ensaiador, a primeira atriz, o primeiro ator, a segunda atriz, a ingênua, o galã, outros atores e atrizes, o assistente, o contra-regra, o maquinista, o secretário do diretor, o porteiro do teatro, outros empregados do palco. De dia, no palco de um teatro de comédia. Nota: a comédia não tem atos nem cenas. A representação só será interrompida uma primeira vez, sem que desça o pano, quando o diretor e a personagem principal se retirarem para combinar o roteiro da peça e os atores deixarem o palco. Uma segunda vez, quando o maquinista, por engano, fizer o pano descer. Didascália. O público, ao entrar, encontrará o pano levantado e o palco sem bastidores nem cenário, tal qual é durante o dia, quase escuro e vazio, para dar, desde o começo, a impressão de um espetáculo não preparado. 2 escadinhas, uma à direita e outra à esquerda, põem o palco em comunicação com a sala. No palco, a caixa do ponto, colocado ao lado da abertura. Do outro lado, na parte baixa, uma mesinha e uma poltrona, de costas para a plateia, na qual se sentará o diretor da companhia. Outras 2 mesinhas, uma pouco maior do que a outra, com cadeiras em volta, postas na baixa, prontas para serem utilizadas no ensaio quando necessárias. Outras cadeiras espalhadas à direita e à esquerda para os atores. Ao fundo, de um lado, quase escondido, um piano. Apagada, a plateia vê-se o maquinista entrar pela porta do palco, de macacão azul e com um saco de ferramentas à cintura. Apanha alguns sarrafos num canto do fundo, levando-os para a baixa e pondo-se a pegá-los ajoelhado ao chão. Ao barulho das marteladas, entra apressado pela porta dos camarins o assistente de direção. O assistente. Ei, você aí, o que você está fazendo? O maquinista. Martelando. O assistente. A essa hora, olha o relógio. Já são 10h30. Daqui a pouco chega o diretor para o ensaio. O maquinista. Mas eu também preciso de tempo para trabalhar. O assistente. Você vai ter, mas não agora. O maquinista. Quando? O assistente. Quando não for mais a hora de ensaio. Vamos, leve tudo isso embora e deixe-me arrumar a cena para o segundo ato de A Cada Qual o Seu Papel. Didascália. O maquinista indignado resmunga, pega os sarrafos e vai embora. Entretanto, começam a entrar os atores da companhia, homens e mulheres, pela porta do palco. Primeiro um, depois outro, mais 2, juntos, como quiserem. 9 ou 10. Quantos se supõe serem necessários para o ensaio da comédia? Entram, cumprimentam o assistente uns aos outros, dando-se bons dias. Alguns irão para os camarins, outros entre os quais o ponto, que tem o texto enrolado debaixo do braço, ficam no palco, à espera do diretor, para começar o ensaio, sentados em grupos ou em pé, conversando entre si. Um acende o cigarro, outro se lamenta por causa do papel que lhe foi distribuído, um terceiro lê para os colegas, em voz alta, notícias de um jornalzinho teatral.
será conveniente que tanto as atrizes quanto os atores estejam vestidos com roupas claras e alegres, e que esta primeira cena improvisada tenha, na sua naturalidade, muita vida e movimento. Num dado instante, um dos atores senta-se ao piano e toca um trecho de dança. Os atores e atrizes mais jovens começam a dançar. O assistente batendo palma para chamá-los à ordem. Vamos, vamos, parem com isso. O diretor vem aí. Então essa é a peça Seis Personagens, à procura de um autor, de Luigi Pirandello. O Luigi Pirandello, ele viveu de 1867 a 1936 e essa peça foi escrita em 1921. Tá? Por que eu li essa peça agora no início do vídeo para vocês? Porque como a gente tem conversado, né, durante esses encontros e esses vídeos que eu tenho feito para vocês, a gente tem falado do drama contemporâneo, né? Fizemos um pouco o panorama histórico, né, do texto dramático e agora estamos falando do drama contemporâneo, inspirados e baseados no livro Poética do Drama Contemporâneo, de Ibsen a Cortés, do teórico de teatro francês Sarrazac, Jean-Pierre Sarrazac. E no primeiro capítulo, né, o Jean-Pierre Sarrazac ele vai iniciar, né, o primeiro capítulo por essa peça do Luigi Pirandello. Sempre com a preocupação histórica, né, de contextualizar historicamente, vamos pensar que essa peça foi escrita em 1921, início do século XX. Sempre reportando aos acontecimentos políticos da época, as estéticas artísticas e teatrais da época também. Então, vocês podem imaginar a gente se colocando nessa época histórica, o quanto essa peça foi inovadora, de mostrar justamente o teatro dentro do teatro. Se vocês prestaram atenção bem às listas de personagens, então a gente vai ter os personagens que são personagens, né? A família, então, como o pai, a mãe, a enteada, o filho, o rapazinho, a menina, e fazendo parte desses personagens, a Madame Passy. Então, a gente vê que aqui estão os 6 personagens. Né? Os 6 personagens, num determinado momento, vão invadir a cena, né? Onde a trupe está ensaiando. Então, a gente viu as primeiras réplicas, né? O maquinista, o assistente de direção, o diretor, os atores chegam, eles estão ensaiando a peça, e em um determinado momento, essa família, né, invade a cena. A Madame Passy vai aparecer só depois. E essa família começa a querer contar uma história, né? É muito interessante porque aí a gente vai ver a presença da narrativa também no drama. O pai, a enteada, né, a mãe começam a contar a história problemática da família, né? Chega um momento até que o diretor fala, não, mas isso é literatura, isso não pode estar no teatro, isso é irrepresentável, né? Então vejam como através desse mecanismo do metateatro, o Pirandello pôde trazer várias discussões sobre o drama contemporâneo que já vinha sendo construído, né, desde o finalzinho do século XIX. Ele já começa no século XX, ele já traz, né, essa discussão, né, para a peça. Então, a narrativa dentro do teatro, a família chega lá e diz, vamos contar a história. Então, toda a questão e toda a reflexão que vai acontecendo durante a peça, será que é possível contar uma história, ter uma narrativa dentro do drama? Outra discussão que vai acontecer muito dentro da peça é o que é a realidade, o que é a arte, né? E como a arte às vezes é mais real do que a própria realidade, e vice-versa, né? Então, todos esses paradoxos, né, que a gente vai encontrar na discussão do texto teatral, essa peça ela é emblemática. Então, leiam a peça, ela está em domínio público, acho que não é muito difícil de achar.
o PDF dessa peça, mas é muito importante. Fora que é muito instigante, ela é divertida, ela é dramática, né? E realmente é uma peça bastante interessante do Pirandello. Em relação ao que eu disse da realidade da cena, né? Tem uma réplica muito interessante, que é uma réplica do pai, né? Quando eles começam a contar a história, né? E a figura do ponto é quem anota, né? Então, essa ideia do texto que se faz durante a peça, né? Que é uma das características do teatro contemporâneo também, né? De ir construindo o texto durante a peça. Então, o pai vai dizer: com licença, por que querem estragar em nome de uma verdade vulgar, de fato, este prodígio de uma realidade que nasce, evocada, atraída, formada pela própria cena, e que tem mais direito de viver aqui do que os senhores, né? Ele fala para os atores da companhia. Porque esta é mais verdadeira que os senhores. Que atriz entre os presentes fará Madame Passe? Pois bem, Madame Passe é aquela, e mostra, né, a personagem que tinha acabado de entrar na cena. Concordarão comigo em que a atriz que a representar será menos verdadeira do que aquela que é ela em pessoa? Olhem, minha filha reconheceu e foi logo para junto dela. Fiquem vendo a cena. Então, o tempo todo vai ter esse jogo, né, entre a cena e a realidade, né? O Jean-Pierre Sarrazac, no primeiro capítulo do livro dele, ele vai começar com essa discussão dessa peça do Pirandello para discutir a fábula, né? A fábula no teatro, como é que a fábula foi se transformando e que hoje no teatro contemporâneo ela deixa de ser aquela fábula que era a sequência de ações durante a peça, que a gente já discutiu sobre isso desde lá da poética do Aristóteles, mas ela vai se transformando. Assim como vão se transformando e se rompendo as ideias de ação dentro da peça. Então, também a gente vai ver que essa ideia de ação dentro da peça, ela vai, nessa peça particularmente do Luigi Pirandello e de outros autores, que o Sarrazac vai citar nesse capítulo, vai se transformando. Ele vai citar novamente o Ibsen, de quem a gente já falou, e vai citar o Strindberg, né? A gente ainda não falou muito do Strindberg, mas vamos falar no próximo vídeo. Eu pretendo fazer um vídeo sobre o Strindberg. Então, nesse primeiro capítulo, ele vai questionar muito o que ele chama do belo animal, né? Em francês a gente diz isso, né? O texto como un bel animal, né? Um belo animal, aquele texto estruturadinho, com personagens estruturados, ação estruturada, né? Dividido em atos ou em cenas. Vejam que na Didascália, o Pirandello diz que não há divisões de atos e de cenas, né? Então, essa vai ser uma característica do drama contemporâneo também. Mexer com essa divisão, né? Fazer outros tipos de divisão ou divisão alguma, né? E é isso que o Sarrazac vai mostrar no capítulo 1 do livro dele, né? Que é o drama não será representado, né? E ele vai explicar e vai analisar essa peça do Pirandello, dizendo que o Pirandello vai usar um tipo de sistema, né? Um procedimento retórico de preterição, que é fingir não querer dizer ou fazer o que, por outro lado, se diz ou se faz com muito mais força. Então, ele vai desenvolver nesse primeiro capítulo essa primeira ruptura, que vai ser uma ruptura com a fábula, né? O Sarrazac, no livro dele, ele vai trazer, então, começar pela fábula, essa discussão da fábula, como é que as ações vão se organizar dentro do texto teatral. Depois ele vai falar do drama de forma geral, como é que as temáticas do drama elas vão se construir.
Num capítulo posterior, ele vai tratar do personagem, né? Vai trabalhar o personagem, e depois o devir cênico, o jogo, né? Como é que esse drama vai acontecer dentro do que ele chama de devir cênico. Então, ele vai partir dessa ideia de um drama que ele é recusado, né? Ele não vai ser representado, a gente vai chegar até o final da peça sem que o drama seja representado, e a gente vai conhecendo a história desses personagens a partir de fragmentos, né? Então a gente vai tendo fragmentos que vão construindo para a gente esse enredo, né? Essa história desses personagens. Uma figura muito interessante que aparece nessa peça, que vocês já devem ter visto, eu falei sobre ela um pouquinho, é o ponto. O ponto é uma figura interessante, muitas vezes as pessoas mais jovens, os alunos mais jovens, né, que participam do nosso coletivo, não têm muito essa ideia do que é o ponto. Nós trabalhamos com uma peça de um autor do Togo, o Kossy Efui, em que tinha essa figura do ponto, mas é a figura daquele que no teatro antigo, se vocês virem algum filme sobre teatro antigo, era uma casinha mesmo que tinha, né, na boca de cena, em que o ponto ficava com o texto, né, completo das personagens, e que se por acaso algum ator ou atriz esquecesse o seu texto, o ponto lembra esse texto, né? Em francês tem um nome interessante que é o souffleur, o soprador, né? Aquele que vai soprar o texto para o ator ou atriz que esquecer esse texto. Então, a presença em cena, né, do ponto, quer dizer, o ponto sai daquela casinha em que ele ficava normalmente e vem para a cena, né? Durante a peça ele faz idas e vindas da casinha, e em um momento ele tem uma importância muito grande, porque é o ponto que vai escrever o texto. Então essa inversão de papel do ponto também, né? Que o ponto normalmente ele recebia o texto pronto e só soprava o texto quando o ator se esquecia desse texto, né? E aí a gente vai ver que isso vai se transformar, isso vai esse papel do ponto na peça, ele vai sofrer uma inversão, né? Durante o capítulo, o Sarrazak vai falar então desse fim desse belo animal e vai trazer alguns procedimentos, né, que ele vai identificar nesse drama. Voltando e enfatizando que para o Sarrazak o drama não morreu, o drama não está morto, o drama passou sim por uma crise, mas ele vai se posicionar contra, por exemplo, a ideia do Lehmann, né, de um pós-dramático que vai vir quando o dramático já está morto. Para o Sarrazak o drama sofre transformações, mas ele não morreu, existe um retorno ao drama, no que eu concordo com o Sarrazak, porque a gente pode ver que os dramaturgos dos anos 90, 1990 para cá, houve realmente uma recuperação do drama, tanto no Brasil, com vários e várias dramaturgas e dramaturgos que começaram a produzir, como Samir Yazbek, a Maria Schuh, quer dizer, a gente tem hoje vários dramaturgos e dramaturgas, né, que estão produzindo. Então a gente vê que esse drama, e na França também, é uma dramaturgia intensa, e eu trabalho com autores da África subsaariana de língua francesa, então a gente percebe a quantidade imensa de autores e autoras escrevendo dramas. Então o drama não morreu, ele passa por essa transformação de desdramatização do drama, e é isso que a gente vai continuar falando desse primeiro capítulo do livro do Sarrazak, e ele vai falar de alguns procedimentos, né? O primeiro procedimento do qual ele vai falar
vai ser a retrospecção ou a antecipação. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais desses elementos no próximo vídeo. Então, conto com vocês para acompanhar essa trajetória do drama contemporâneo de acordo com essa perspectiva do Sarrazak. Então, obrigada por terem assistido. Até a próxima. Beijos.